Olá, meus irmãos, que bênção poder ler a palavra, falar a palavra mais uma vez e orar com os irmãos. Sempre que ministramos a palavra, encerramos com oração. Como é bom crer, como é bom servir a Deus, que certeza maravilhosa que nós nos aproximamos de Deus e Ele se aproxima de nós. Chegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós, é a promessa de Tiago 4,8. Como é bom, irmãos, como somos agradecidos por tamanha compaixão, por tamanha misericórdia, não que merecêssemos, mas quando se achegamos a Deus, Ele se achega a nós. E quando sentimos a presença de Deus, tudo muda, tudo se transforma. A paz que excede todo entendimento guarda nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo. Somos bem-aventurados, somos felizes por servir a Deus, de ter esse caminho aberto ao Todo-Poderoso, porque o véu rasgou-se de alto a baixo, o corpo de Cristo na cruz, morrendo por nossos pecados, se rendendo por nossas vidas, se fazendo maldição por nós, para libertar-nos, dar-nos a sua vida, sua salvação, o seu perdão. Irmãos, como somos gratos por servir a Deus, por o Senhor ter nos achado na nossa miséria, na nossa perdição, e ter tirado as cargas de pecado, nos renovado, nos dando uma vida nova. Como é bom servir a Deus, como somos gratos dia após dia, crendo que as misericórdias do Senhor são as razões de não sermos consumidos, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade, como diz Lamentações 3. Servimos o Deus vivo e verdadeiro, irmãos, e cremos que ao amarmos a Deus e adorarmos a Deus, o Senhor nos recompensa, nos abençoa. E quando há algo errado conosco e reconhecemos nossas falhas, nossos pecados, e nos voltamos para Ele, como o Senhor é poderoso em socorrer, misericordioso em curar as enfermidades. Irmãos, a palavra de Deus diz no Salmo 32, versículo 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Nós temos que entender, irmãos, que a dor, a angústia, os gemidos, nada mais é do que fruto dos nossos pecados. E quando nos calamos, escondemos, encobrimos, quanto sofrimento, quanta dor, quanta angústia. Veja a palavra forte, a palavra severa, a palavra profunda, enquanto me calei. Os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Veja o sofrimento interno, a dor, o sofrimento da pessoa que encobre os seus pecados, quando esconde os seus pecados e quando se cala diante das suas transgressões. Veja o versículo 4 do Salmo 32, porque a tua mão pesava, veja, irmãos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, uma vida seca, como estiagem que não tem chuva, que rega, perdeu a chuva serodia, perdeu a bênção. Veja a mão de Deus pesando dia e noite sobre nós, o vigor vai embora e a pessoa se torna uma pessoa sem alegria, seca, mal-humorada, pessimista, medrosa, apavorada. E não sabe que é o que, irmãos? A mão do Senhor pesando porque tem algo errado. Quando nos calamos, não reconhecendo nossos pecados, encobrindo, como vem a sequidão, como vem o gemido, as noites mal dormidas, insônias, pesadelos, quanto mal na casa, briga, confusão, as coisas não andam,
não prosperam, não melhoram, não há paz. Não há paz. É a mão de Deus pesando. E a palavra diz que, então o versículo 5 diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Está vendo? Estava oculto o pecado, mas a mão pesou para confessar. Veja, irmãos, como a cura vem pela confissão. A cura não vem simplesmente por dons maravilhosos de servos de Deus. A cura vem, irmãos, muitas das vezes quando confessamos, porque a causa de muitas enfermidades são pecados ocultos. Porque quando a pessoa cai no laço da iniquidade, ela sente medo de falar, sabe que vai ter perdas e vai comprometer pessoas. Então vem tantos pensamentos atormentadores da vida dessa pessoa, mas a mão do Senhor vem sobre ela como filho, não uma mão odiosa, mas uma mão de amor pesando, para que essa pessoa veja no seu espírito que é hora de confessar, abrir o coração, não ocultar. Porque, irmãos, ocultar as coisas é desafiar a Deus, quando o Senhor diz que não há oculto que não pode se revelar. Tudo virá à luz, tem que vir à luz em nossas vidas. E quando nós achamos que podemos ocultar, pecar, esconder, quanto sofrimento, quantas doenças. Veja, muitas das vezes, um simples perdão, ou abrir o coração e uma confissão, a cura acontece. Nós somos testemunhas disso. Pessoas em estado terminal, pessoas doentes, que confessaram os seus pecados graves, abriram o coração, sem temer o preço da causa que poderia vir pela confissão do seu pecado. Confessaram, abriram o coração, lamentaram, choraram, se arrependeram profundamente, pediram perdão e liberaram o perdão, como logo em seguida as coisas mudaram, a sequidão foi embora, começa a vir a chuva, a ser a bênção sendo derramada, a paz, a graça, a alegria, a cura brota. Quem sabe você que esteja me ouvindo agora, ouvindo essa palavra, precise liberar perdão ou pedir perdão, mesmo que o preço pode ser caro, mas quando abrimos o coração, pedimos perdão, liberamos perdão, irmãos, a cura vem, o milagre acontece. Veja, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso, cristão, te fará súplicas em tempo de te poder encontrar, e com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Quer dizer, se sente sufocado, submerso, afogando na miséria, no sofrimento, na dor, na doença. Quando isso veio, o Senhor o livra, porque em tempo de poder achar, irmão, em tempo de poder achar, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, é o que diz Isaías 55:7. Não deixe para amanhã. Se você está sofrendo e a tua consciência, irmão e irmã, está acusando alguma transgressão que tem que ser trazida à luz, saiba que quando virá a luz, então a bênção de Deus se derramará, haverá cura, a cura brotará, a libertação virá, o medo irá embora, a insegurança irá embora e você se sentirá em paz. Acabará na tua mente essa confusão, porque Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz, como diz 1 Coríntios 14:33. Aleluia. E o versículo 7 diz: tu és o meu esconderijo, e tu me preserva da tribulação, e me cerca de alegres cânticos de livramento. Está vendo? Aquele que estava seco, mal, sofrendo, gemendo, com pesar,
Agora há cânticos de alegria. Essa é a palavra de Deus, irmão. Está escrito. Se nós fizermos o que a palavra manda, a bênção virá, a alegria brotará, a alegria retornará. Quando é tirado esse peso da transgressão, esse peso do pecado, quando é confessado, tirado, então a bênção de Deus é derramada, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, operar, proteger, libertar, nem seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mas nossos pecados, diz a palavra, vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus para que não vos ouça. Isso está lá no capítulo 59, versículo 1 e 2 do livro de Isaías. Então, irmãos, quando o pecado é removido, essa parede cai, tocamos o Senhor, a alegria volta, jorra a vida, jorra a bênção, a saúde, a graça e a libertação. Então, irmãos, muitas pessoas levam para as causas naturais os problemas, as doenças, quando é espiritual, é um pecado que deve ser removido, confessado, tirado do oculto, do escondido, trazido à luz. Então o Senhor opera. O preço muitas vezes é caro, parece que tudo vai se desmoronar, que não deve ser falado, que vai prejudicar a si e a outros. Essa é mentira de Satanás. Pelo contrário, quando abrimos o coração, confessamos a realidade do pecado que está oculto no coração, então o Senhor opera, o Senhor toca nas vidas, o Senhor restaura a família, restaura a saúde, restaura o casamento, abençoa, provê. Esse é o nosso Deus. Em nome de Jesus, que não entristeçamos o Senhor com pecados ocultos. E se houver, seja confessado urgentemente. Confessai vossas culpas uns aos outros, para serdes curados, como está no capítulo 5, 14 do livro de Tiago. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nesse vídeo, nesta palavra, Santo Pai, adoramos a Ti, porque sabemos, Senhor, pela Tua palavra, que a causa de muito sofrimento, sequidão, depressão, tristeza profunda e muitas doenças, a causa nada mais é do que pecado não confessado, coisas não esclarecidas, coisas que estão ocultas e não são trazidas à luz. Senhor, nós estamos orando com nossos irmãos, e essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora e orando, Senhor, toca pelo Teu Espírito, porque o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Que haja, Senhor, confissão verdadeira, remoção do ódio, da ira, da amargura, que priva da graça de Deus, em nome de Jesus, e que a graça volte a jorrar no coração dos Teus filhos, em nossas vidas e famílias, em nome de Jesus, trazendo saúde, paz, contentamento, provisão e proteção. Nós cremos, Pai, oramos, Pai, e agradecemos, Pai, no santo nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe. Cristo é nosso amém. Irmão, divulgue essa palavra, leve a outros irmãos, se inscreva no canal, peça para amigos, irmãos se inscreverem, nos ajudando e divulgando a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Servimos a Deus na cidade de Joinville. Temos um local, um salão de reuniões na rua de Itapos, 407, no bairro Itaú, em Joinville. E nos reunimos às segundas-feiras na reunião de oração, às quartas-feiras, 8 da noite. Às segundas, 8 da noite, reunião de oração da igreja. Quarta-feira, 8 da noite, palavra e oração. E aos sábados, às 5 da tarde, 8 da noite, devido ao número limitado de pessoas que podem reunir, devido a esse distanciamento, porque operamos com toda a legalidade e não cremos que Deus opere onde há ilegalidade. Somos sujeitos às autoridades. Por isso as pessoas se agendam antecipadamente. Mas estamos reunindo e sendo abençoados com os irmãos que estão buscando a Deus. Assim desejamos em toda a localidade, nas normas, com todo cuidado, o Senhor nos abençoará, nos edificará e diremos como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um abraço, irmãos. Lembre das lives todos os domingos, 7h30 da noite. Divulgue isso. Um abraço, Deus abençoe. Até a próxima, irmãos. Fique com Deus.